primavera chegando ao fim e ainda assim a Irlanda vibra em infinitos tons de verde. O coral dos passarinhos aparece ainda maior esse ano e cantam alto, todos os dias. Entre as dezenas de cores, formas e cheiros das flores, pudemos observar reclusos, distantes, porém mais atentos, à exuberância da natureza. Se é para tirar alguma coisa boa dessas semanas de lockdown, então que seja isso: a magnificência da Mãe Natureza. E por falar em mãe, o governo irlandês tem sido verdadeiramente uma mãe para seus cidadãos residentes. Nos manteve afastados do perigo e agora está aos poucos nos liberando para voltarmos a viver em sociedade. Claro, sob supervisão contínua. Como nós, seus filhos, cidadãos e residentes, nos comportamos bem e estamos evitando brincar com o perigo, o governo irlandês decidiu nos tirar do castigo um pouco mais rápido e está acelerando o processo de reabertura do país. Essas medidas estão agora em vigor. Elas fazem parte do roteiro para reabrir a sociedade e os negócios. Essa crise ainda está tendo um grande impacto em nosso país. Ao trabalharmos juntos, fizemos progressos, mas o vírus ainda está na Irlanda. E hoje vamos conversar e refletir um pouco mais sobre o futuro da vida das pessoas que vivem na Irlanda e os planos daqueles que ainda pretendem embarcar. Obrigado pela presença de todos. Mandem nome e cidade para eu conhecer vocês melhor. Sejam muito bem-vindos. Hoje começa a segunda fase de reabertura aqui da Irlanda e agora nós vamos dar uma voltinha aí pela cidade para ver como é que estão as coisas. Preparado? Vai! Our sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you. Vamos lá, perguntas. Caio Cabral, acredita que já no primeiro semestre do ano que vem as coisas vão estar melhor? Medo de muitos comércios falir devido à pandemia e não ter emprego. A maior preocupação de todos, né? Não só para quem tá vindo para cá, mas até mesmo para os moradores, né? O que acontece? Vamos lá, então. Como vocês viram na introdução, coloquei algumas imagens da Irlanda e explicando que o governo atualmente ele reabriu algumas coisas antecipadamente, porque aqui como que funcionaria a reabertura da Irlanda, né? Há 20 e poucos dias atrás, 22, 23 dias atrás, começou então a primeira fase. Essa reabertura ela se daria em 5 fases. Só que o que acontece? Aqui deu muito certo o lockdown, né? O lockdown, ele a princípio era para ser 2 semanas, aumentou para 3. No fim, a gente acabou ficando aí pouco mais de 2 meses em lockdown mesmo, assim. A gente só podia sair até 2 quilômetros de casa, não podia pegar transporte público, era só para ir no mercado. Quem podia pegar ônibus era só profissionais das áreas essenciais. E aí a gente tinha que ou ir andando, né, ou de carro. E só até 2 km, caso, claro, você tivesse mercado um pouco mais afastado, não tinha problema. Mas normalmente a polícia patrulhava, assim, para saber se você não estava dando banda, assim, de bobeira, né? E fazendo aglomeração. E deu muito certo, porque o número de contágio caiu, despencou aqui na Irlanda, né? Eu acho que o topo aqui foram 140... acho que falando, assim, da pior parte, né, da pandemia, que são os óbitos, acho que foram, se eu não me engano, acho que um dia teve 140 óbitos e depois caiu, começou a ficar na faixa de 20, 27, 30, às vezes 40.
e agora tá numa faixa aí de 2, 3, às vezes nenhum, né? Então reduziu muito mesmo assim o número de contágios, né? Consequentemente o número de óbitos. E aí o governo ele entende que as pessoas elas estão conseguindo se adaptar bem à quarentena, né? Como esse contágio tem diminuído bastante, o governo já anunciou que eles vão diminuir essas 5 fases, a última fase, que seria em agosto, né, a 5ª fase, você poderia fazer praticamente tudo o que fazia antes com as novas restrições, né? Agora a gente não pode mais cumprimentar as pessoas, você não pode abraçar, você tem que manter 2 metros de distância, e 2 metros é bastante, né? Enfim, o comércio, todas essas coisas a gente vai entrar lá, vai chegar nesse ponto já. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que embora as coisas estejam indo bem, hoje, como vocês puderam ver, eu dei uma volta na cidade e percebi, né, que as pessoas elas estão aparentemente muito seguras de si, muito seguras sobre o que está acontecendo por conta dessa questão de não ter tanto contágio, mas elas estão... Você percebe que ninguém estava usando máscara, né? Aliás, deixa eu ver, acho que eu fiz um videozinho aqui. Aqui, ó, beleza. Eu peguei uma camerinha que eu tenho, 360, e fui filmando a cidade, né? E aí eu fui dando uma voltinha, vou colocar do lado aqui. Aí eu fui dando uma volta na cidade e mostro pra vocês, olha, cheio de idoso, sentadinho, tá vendo? Ó, um encostadinho no outro. E o que acontece? O comércio, ele abriu mais alguns pontos, alguns estabelecimentos, eles abriram antes, né? Eles vão, então, acelerar essa reabertura, em vez de ter 5 fases, vão ter apenas 4 fases de reabertura, né? E na última fase, eu acredito que é a fase onde entra o que a maioria, né, da galera tá esperando, os estudantes, né, que são o comércio de turismo, né, os hotéis, os restaurantes, os cafés, os pubs, então, que é quando a galera consegue arrumar trabalho com mais facilidade, né. Então vocês podem ver, isso aí hoje é o quê? Terça-feira, né, e a cidade, isso aí era mais ou menos deixa eu pensar aqui, acho que era de manhã, era por volta de hora do almoço, mais ou menos, meio-dia, 1h mais ou menos. E a cidade não tá tão movimentada no verão, geralmente nessa época, principalmente essa região aí da cidade onde eu moro, chamada Waterford, já tem palco montado, porque aqui rola muitos festivais no verão, né? São 4 meses praticamente de muitas atividades outdoor, né? Atividades ao ar livre. E aí sempre fica montado palco, vários artistas, né? Infelizmente esse ano todos os eventos em todos os países, eventos que poderia aí juntar pessoas, foram cancelados, né? Então tem um certo movimento, claro que tem muita gente ainda que está se preservando, até mesmo porque o governo pede que os idosos mantenham-se o máximo possível em casa, né? Tanto é que o supermercado vai ter um horário específico só para o pessoal de acima de 70 anos. Mas como vocês podem ver, ó, as lojas estão abertas, né? Aí o que acontece? Restaurante, café, até pub. O pub ele pode funcionar, só que ele não pode fazer evento. Você não pode, nenhum estabelecimento de comida você pode entrar. Você só pode fazer o seu pedido e pegar na porta e ir embora, entendeu? Então as pessoas ainda não podem ficar dentro das lojas juntas umas com as outras, né? Mas era um dia, não tava tanto sol, né? Mas também não tava frio. Então acredito que também por isso. Mas eu fui um dia antes, no dia anterior tava bem mais cheio as ruas, né? Então como vocês podem ver, ninguém tá usando máscara, né? Não sei se vocês repararam, olha, tem uma senhora ali, mas você pode ver que 90% ou mais das pessoas não estão usando máscara, tá? E aí que entra a preocupação. Por enquanto, eu acho que as pessoas elas estão se sentindo seguras, né? Por quê? Eu tô numa cidade que o último caso de infectado foi em
acho que foi no final de abril, se eu não me engano, tá? E não foi nem na cidade, foi numa... Porque assim, Waterford tem o Waterford City, que é a cidade, e tem o condado Waterford, né? Que é como São Paulo capital e São Paulo cidade. E aí tem as cidadezinhas em volta, eu acho que o último caso foi numa dessas cidadezinhas. E depois disso não teve mais nenhuma pessoa infectada. Então as pessoas estão se sentindo muito seguras. Por exemplo, hoje eu cortei o cabelo, né? O barbeiro é um rapaz, um britânico, né, que fala muito bem português, ele é casado com uma brasileira. Aí eles vieram, cortaram meu cabelo, cortaram o cabelo da Anne, cortaram o cabelo do Raoni, e ninguém tava de máscara, assim, porque a gente tá com essa segurança, né? E aí, e tem mais, por enquanto, a gente tá até seguro de tudo isso, porque a gente não pode circular em outras cidades, a gente só pode andar até 20 km de distância, a gente só pode se locomover até 20 km de distância dentro do próprio condado, tá? Então eu não posso ir para Limerick, eu não posso ir para Cork, embora Cork seja mais ou menos perto, aqui eu não posso, então eu só posso ir até 20 km. Então, isso impede que outras pessoas que podem vir, por exemplo, Dublin e Galway foram duas das cidades que mais sofreram com o número de infectados, foram as cidades que mais saturou hospitais e tal. Então, assim, como não tem ninguém de lá vindo pra cá, as pessoas estão, assim, bem de boa, né? Deixa eu parar um pouquinho só pra responder aqui, eu vi que vocês mandaram bastante mensagem. O Rodrigo Araújo do Rio... Fala, Rodrigão. Estou com planos de ir para Waterford próximo verão. Meu maior medo é o mercado de trabalho, embora eu não tenha frescura com o trabalho. Nós vamos chegar nesse ponto aí, tá, Rodrigão? Eu sei que a maioria das pessoas se preocupa com questão de trabalho. Mas cidade muito pequena não tem pouco trabalho? Cara, antes da pandemia não era assim, né? Antes da pandemia a gente trabalha com uma cidade chamada... Uma vila, na verdade, chamada Bundoran, que fica no condado de Donegal, lá no norte da Irlanda. Cara, é uma vila de 2.000 pessoas. Só que no verão, isso dobra de número, porque tem as praias mais lindas lá, inclusive tem campeonato de surf, tem vários festivais musicais, então no verão aquilo bomba. Tem festival de reggae, é uma delícia. E aí, cara, tem uma escola de inglês só lá, e uma vila de 2.000 pessoas. Todos os alunos que a gente mandou pra lá até hoje conseguiram trabalho, principalmente na época do verão, né? E aí no inverno, claro, cai um pouquinho, só que aí tem uma coisa. Lá é a cidade mais barata do país. Lá você consegue alugar um apartamento com 400 euros. Um apartamento de um quarto, 400, 500 euros mais ou menos, entendeu? Então você consegue guardar um bom dinheiro. Aí todo mundo conseguiu renovar e guardar uma grana depois para voltar, para viajar à Europa, etc. Então... Qualquer cidade que você fosse aqui para Irlanda tinha oportunidade para trabalhar. Claro que tem muita coisa que a gente faz que os irlandeses não estão muito aí. Quem mais pega assim trabalho no segundo setor, de lavar prato, fazer faxina, essas coisas, é mais a gente, polonês, né? Que é mais? Essa galera assim, mais imigrante, né? Então tá sempre tendo trabalho, né? E aí a gente vai entrar vou falar já para vocês o que eu acho em relação a como vai ficar o mercado agora com a pandemia. Eu acho que é importante eu entrar num ponto que é assim. Eu cheguei na Irlanda em 2013. Não sei se vocês lembram, mas teve uma recessão econômica na Europa em 2008. Tá? A Europa quebrou. E eles demoraram muitos anos para conseguir se recuperar, tá? E foi uma recessão muito feia. Eu conheci muita gente que estava aqui nessa época e não tinha emprego. Não tinha emprego para ninguém. Em 2007, eles falavam assim que você estava andando na rua, o cara ficava na porta assim, dos estabelecimentos, chamando: você tá precisando trabalhar? Você tá precisando trabalhar? Tinha emprego sobrando. Aí veio 2008, pum, recessão econômica, quebrou. Muita gente ficou desempregada, muita gente voltou para os seus países, né, de origem. Os bancos ficaram... as pessoas ficaram devendo para banco, assim, muitas casas foram para leilão porque as pessoas não conseguiam pagar a hipoteca, essas coisas. Foi, assim, uma crise muito forte na Europa toda. Então, falando um pouquinho aqui de Irlanda, né, que é onde eu cheguei em 2013, morei um pouquinho em Portugal também. E aí o que eu vi, mais ou menos nessa época, entre 2013 e
2014, 15 mais ou menos, que a Irlanda, pessoal, a Irlanda nessa época eles ainda estavam se recuperando da recessão. E olha só, 9, 10, 11, 12, 13, 5 anos, 6, quase 7 anos se recuperando de uma recessão econômica. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas quando você chegou, como é que foi, né? A gente tem esse canal no YouTube desde 2014 e a ideia era justamente criar os conteúdos para mostrar para as pessoas que a gente tinha achado uma mina de ouro. A gente só conhecia Dublin, as agências só trabalhavam com Dublin. Eu vim como estudante em 2013, minha esposa veio, a gente na época ainda era namorados, né? Eu não tinha cidadania ainda, e aí eu tava na mesma situação dos estudantes. Em 2013 eu não arrumei trabalho, cheguei aqui em novembro. Dezembro era um ótimo período para trabalhar, eu só consegui testes, né, lá em Dublin, e as pessoas pegavam para fazer teste, várias pessoas, aí você... mal ganhava, era uma maracutaia que eles faziam lá, só para não precisar empregar ninguém, ficava vários dias alguém fazendo teste e aí eles falavam que não precisava e a plaquinha de precisa tava sempre lá na porta. E eles passavam o Natal praticamente todo só trabalhando meio que com freelancer assim, né? Aí passei janeiro, fevereiro, sem trabalho e aí acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro e assim, gente, era correria pra arrumar emprego em Dublin, era correria mesmo, assim. Só que era desanimador, porque Dublin é uma cidade muito saturada, né? Tanto é que as pessoas hoje, como elas vivem lá, elas alugam cama, elas não conseguem mais alugar um quarto. Hoje você aluga uma cama num quarto que tem mais umas outras 2, 3 camas, entendeu? E paga uns 300, 400 euros aí. Naquela época o valor era um pouquinho mais barato, só que era muito mais difícil para arrumar emprego, né? Então eu saía entregando currículos e desanimava porque você tava com seu currículo, de repente você entregava para um gerente e aí eu falava muito mal inglês, falava zero na verdade. E aí o gerente pegava o seu currículo, ele ia até o balcão, cara, ele tirava uma pasta assim, ó, enfiava no meio aquilo com uns 200 currículos. Eu falei, esse cara nunca vai me ligar, entendeu? Aí qual foi a coincidência, né? Porque a gente conseguiu se dar bem nessa época. A Anne, ela uma vez tinha visitado uma cidade chamada Galway, que fica no lado oposto da ilha de Dublin, né? 3 horas de ônibus, né, de Dublin. Ela visitou Galway e amou a cidade. E aí o que ela começou a fazer? Ela começou a mandar currículo para um supermercado que na época pagava muito bem, ainda paga, né, que é o Aldi com L, né? E aí ela conseguiu uns testes lá, e aí eu aproveitei, no dia que ela veio fazer o teste, eu vim entregar currículo em Galway. Cara, no primeiro dia eu consegui um emprego, e eu fiquei nesse lugar, que era muito bacana, inclusive, por sinal, durante 1 ano e meio, né? E aí chegando em Galway, cara, a gente apaixonou, assim, porque a gente pagava 400 euros numa suíte, num apartamento enorme, com 2 andares, com um casal de irlandês super gente boa, somos amigos deles até hoje, inclusive já fiz até um vídeo para os pais da Dani, que tem um B&B, que é como se fosse uma pousada aqui, né? E essa época, assim, começou a melhorar, até em Galway mesmo, né? Na época não tinha ninguém em Galway, não tinha brasileiro, tinha 3 escolas, o índice de brasileiros era em média de 5 a 10%, no máximo 15% de brasileiros nas escolas, e aí a gente começou a fazer vídeo e tal, e era o único brasileiro fazendo vídeo no interior da Irlanda, o canal cresceu muito, né? Por isso que no fim acabou nascendo a Enjoy, né? Que a gente já ajudava as pessoas, só que a gente ajudava e trabalhava ao mesmo tempo, então tava muito difícil. E nessa época as pessoas reclamavam muito que tinha dificuldade de conseguir emprego, né? Até 2015 mais ou menos. De 2016 pra cá, cara, foi 2018, 2019, até agora 2020, as pessoas não ficavam mais do que 2 meses sem trabalho. Eu fiquei muito tempo, fiquei 4 meses sem trabalho, meu dinheiro acabou. Eu lembro que eu peguei 50 euros emprestado de uma amiga pra gente poder fazer o mercado da semana, pra mim e pra Anne, até a gente conseguir receber o nosso primeiro salário, mas nosso dinheiro tinha acabado todinho. E nessa época era muito difícil. Então, pra vocês verem, né, demorou aí de 7 a 8 anos pra se recuperar, né? Só que qual que é a diferença que eu acho que pode acontecer de uma recessão econômica europeia para agora essa daqui é da crise econômica e de saúde, né?
Eu acho que não vai mais ser a mesma coisa, né? Eu acho que aos poucos as coisas vão voltando, né? A diferença é que o governo irlandês, eu acho que ele estava bem, né? Por quê? Porque aqui tem várias empresas que geram muita renda. As empresas de tecnologia, Google, Apple, Facebook, HP, que mais? O turismo aqui faz muita grana. Os próprios estudantes, né, geram aí mais de 3 milhões para mais de 3 milhões e meio, negócio assim, 300 milhões, não lembro. Agora, depois saiu uma notícia, uma matéria esses dias, de repente eu faço até um vídeo sobre isso. Então, assim, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Beleza. Então, assim, era uma época que ficava muito fácil de conseguir emprego, e a Irlanda, ela muito provavelmente conseguiu fazer um cofre, um caixa, não sei como é que se diz aí nos cofres do governo, né? Então pode ser que o país ele não passe por tanta dificuldade que passou anterior. Não só a Irlanda, agora com essa questão da União Europeia e tal. O que eu acho é que vai demorar um pouco. Acho que esse ano aqui, quem vir esse ano, provavelmente vai ter muita dificuldade de conseguir arrumar trabalho. Por exemplo, agora a gente está cheio de aluno aqui e, cara, não tem emprego, tá tudo fechado, né? Os pubs, né? Quando o comércio volta a abrir agora em agosto, parece que vai antecipar para julho. Já saiu matérias nos jornais daqui dos comerciantes, donos de restaurantes, de cafés, reclamando que o que acontece? O Ministério da Saúde pede que os restaurantes, quando puderem receber pessoas dentro dos estabelecimentos, que só atendam até 50% da capacidade. E aí, qual que foi a resposta dos donos dos restaurantes? Se for para trabalhar com 50% da capacidade, então eu não vou abrir. Entendeu? Porque, embora faz algum dinheiro, é pouco, né? Porque os impostos aqui são muito altos também. Então, eu até entendo a situação da pessoa. Então, por mais que volte a abrir agosto, setembro, muitos restaurantes, pelo que eles estão comentando, vão estar trabalhando como takeaway, né? Eles vão ter menos funcionários, vão tentar enxugar ao máximo as despesas, né? Para não ter prejuízo, entendeu? E aí trabalhar só como um delivery. Então, infelizmente, essa é uma situação que acredito que seja uma realidade aí para 2020 até o final, comecinho do ano que vem, mais ou menos, tá? E eu vejo, pessoal, por que eu tô dando esse toque para vocês? Que tem gente querendo vir esse ano ainda, né? Tem muitos alunos aqui que já foram embora. E eu acho, assim, é uma tristeza enorme você guardar tanto dinheiro, né? Batalhar tanto, vender suas coisas, enfim, para poder investir e vem tomar pancada dessa, assim, sabe? Pô, tava tudo certo, tudo para dar certo, né? Economia rodando bem, emprego sobrando aqui para todo mundo. Vem essa pandemia e tá todo mundo no desespero. O dinheiro tá indo e não tá entrando, e as pessoas já estão começando a antecipar a passagem para voltar pro Brasil, né? Principalmente aqueles que não conseguiram auxílio porque chegaram bem em março e não tiveram a oportunidade de tirar a documentação para poder arrumar um primeiro emprego e aí conseguir um trabalho, né? E depois conseguir o auxílio do governo. Talvez outros profissionais que trabalham aqui, que ajudam os alunos, podem ter uma visão diferente da minha. Eu vou ser bem transparente, para mim seria muito melhor, porque eu venderia mais curso, né? Falar para vocês, não, cara, vem que vai dar tudo certo. Só que o que acontece? A gente começou o business, a Enjoy começou na época que estava ruim ainda de emprego, tá? E a pior coisa é você falar pra pessoa que tem oportunidade e chega aqui e a pessoa não consegue nada, entendeu? Você acaba se sentindo culpado, e isso é uma coisa que eu não faço nunca mais. Eu contei a minha experiência, pra mim foi fácil na época, né? Eu cheguei em Galway e, consegui emprego no primeiro dia. E a cidade começou a saturar, né, cada vez mais, e só depois, de 2016 pra frente, que o negócio ficou bom mesmo, né? Mas antes disso estava complicado. Por isso que eu acho melhor, pessoal, espera passar essa fase ruim e venha quando as coisas estiverem um pouco mais certas, né? Porque o que vai acontecer? Vão vir
né, aqui mesmo na Irlanda, outros países, a China, por exemplo, já teve 2 quarentenas, né, e agora eles estão flexibilizando a segunda quarentena já, né. Então, aqui na Europa, tá bacana agora, né, mas eu sei que não tem como, cara, não tem como, se um infectado sair na rua e ele contamina 3 pessoas, cara, daqui um mês aqueles 3 já espalharam para mais de 100. E aí vem outra quarentena, outro lockdown. Então vão ser as ondas, né? E aí quando acontecer isso, infelizmente vai ter que fechar. Então fecha a fronteira, fecha comércio, etc, né? Então infelizmente a gente tem que saber que essas coisas, elas muito provavelmente venham a acontecer. Eu gostaria que não, mas infelizmente eu acho melhor contar com isso.